Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, versos de 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais essa noite, onde temos a oportunidade de juntos nos assentarmos aos Teus pés e ouvirmos os Teus ensinamentos. Ó Senhor, é um privilégio estar diante do Senhor, com Tua palavra aberta, juntos, porque sempre que estamos juntos é em uma medida diferente. Então nós estamos mais uma vez com expectativa de ouvir a Tua palavra, que Tu possas encontrar um solo, um coração adequado para o plantio da Tua palavra, que haja em nós ouvidos desobstruídos, onde Tua palavra possa entrar, penetrar o nosso coração. Aquieta-nos, Senhor, aquieta-nos das ansiedades, das preocupações deste mundo, que nesse momento nós possamos estar aqui por inteiro diante da Tua palavra. Que o Senhor, por Tua misericórdia, Tua bondade, Tua fidelidade, o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. Nós confiamos, Senhor, no Teu ensino, confiamos no Teu bendito Espírito Santo, que há de nos guiar na Tua palavra mais uma vez. Obrigado pelos irmãos que aqui se achegaram, os que também não puderam estar, Senhor, continue falando a cada coração. Obrigado por tudo, certamente Tu és muito mais do que aquilo que nós acabamos de cantar agora. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nosso coração tem sede de Ti. Nós precisamos ver o Senhor de uma maneira renovada todos os dias, Senhor. Fale a nós, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando juntos essa bendita carta aos Hebreus, né? Já estamos aí no capítulo 8, passamos mais da metade da carta já. É uma carta que, sem dúvida, tem falado muito aos nossos corações, né? É uma carta muito preciosa. O que Hebreus faz, nenhum outro livro do Novo Testamento faz, que é nos apresentar esse sacerdócio de Cristo e nos mostrar que nós temos Jesus como nosso grande sumo sacerdote, aquele que nesse momento está na presença de Deus, intercedendo por nós, aquele que entrou lá depois de ter efetuado uma obra perfeita, completa, suficiente. Então nós somos muito gratos ao Senhor, porque em outros livros aí do Novo Testamento em especial, nós temos alusões a esse sacerdócio de Cristo, mas é Hebreus que nos mostra de fato o que aconteceu quando Jesus então morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E o final dos evangelhos e o início do livro de Atos nos mostra que até a nuvem aqueles discípulos puderam acompanhar o Senhor. Agora, o que aconteceu além da nuvem, né, é Hebreus que nos apresenta e mostra então que ele não ficou vagando, né? Ele se assentou à destra da majestade nas alturas, porque ele efetuou uma obra completa, suficiente. E aí Hebreus vai dizer para nós que ele então está lá assentado, aguardando que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, por um lado, nós temos a segurança da obra que ele realizou, mas por outro lado, Hebreus também vai nos dizer que, por um lado, ele efetuou o Calvário lá e se assentou com base nessa obra cumprida. Mas por outro lado, também Hebreus vai dizer, no capítulo 7, verso 25, que ele vive para interceder por nós. Então nós temos duas coisas aí asseguradas para nós. Quando olhamos para trás, nós vemos a obra do Calvário, perfeita, completa, suficiente, que não precisa ser repetida, não há nada que possa ser acrescentado à obra de Cristo. Ele realizou essa obra para salvar o seu povo. E por outro lado, então, nós temos a intercessão do nosso Senhor.
E essa intercessão, irmãos, é suficiente para nos manter firmes, perseverantes até o fim, até a bendita vinda do nosso Senhor. E mais ainda, né, que me veio à memória, Calvário, a intercessão de Cristo nos céus, e nós temos um intercessor também em nós. Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo está dentro de nós e ele geme com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece qual é a mente do Senhor. Então nós temos todo esse poder à disposição para que nós possamos continuar trilhando a carreira cristã, sem desanimar, sem deixar os joelhos ficar trôpegos, sem deixar as mãos ficarem vacilantes, continuar olhando para o nosso autor e consumador da fé, Jesus. Então nós já vimos nesse capítulo 8, apenas relembrando os dois primeiros versículos do capítulo 8 aí, nós vimos que esse sumo sacerdote, e nós enfatizamos toda a reunião passada isso, esse sumo sacerdote nós o possuímos. Não é só um conhecimento intelectual, não é uma coisa só que a gente acessa e a gente descobre ali no intelecto, olha, nós temos esse sumo sacerdote lá, não. O autor está dizendo aí, nós possuímos, ou seja, você, irmão, irmã, pode se assegurar, pode apalpar, tomar esse sumo sacerdote e encontrar nele tudo o que você precisa para a sua carreira cristã. Então esse é o essencial, esse é o resumo, como o autor coloca aqui nos dois primeiros versículos do capítulo 8, é o resumo de tudo que vimos e é o resumo de tudo que nós vamos ver. Porque não adianta nada, vocês vão de concordar comigo, ver um grande banquete posto e você não poder chegar a esse banquete e comer desse banquete. Se você estiver com fome, então isso só vai te dar mais fome ainda. Nosso Senhor Jesus e a glória de sua pessoa e obra não é algo só para a gente ver, é algo para a gente se apropriar, para a gente experimentar no nosso relacionamento diário com Ele, desfrutando de tudo isso que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará. Porque Ele é aquele, no próprio capítulo 7 diz, que pode salvar totalmente. Tudo pode ser realizado por esse sacerdote. Então nós vamos seguir com a ajuda do Senhor para que a gente possa progredir um pouco mais nessa carta, no versículo 3 e 4 aí do capítulo 8. E diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Vamos até aí, para a gente poder relembrar e ir construindo o quadro juntos então. Parece um pouco complicado, né, quando a gente vai lendo assim, sem parar para meditar. Mas com a base do que nós já construímos, a gente consegue entender melhor o que o autor está fazendo aqui. Ele está dizendo então, o quê? Que Cristo, se ele estivesse na terra, ele não seria sacerdote. Por quê? Porque ele não é filho de Levi, ele não é da descendência de Levi, ele é da descendência de Judá. Então é por isso que no capítulo 7 nós vimos que esse sumo sacerdote que nós temos, ele não tem nada a ver com aquele sacerdote terreno, com aquele sacerdote que entrava lá no tabernáculo, que passava pelo santo lugar, ali fazia várias coisas. Você tinha o átrio, né, do lado, a parte externa do tabernáculo, mais para dentro então do tabernáculo você tinha o santo lugar, e você tinha um compartimentozinho, um quartinho lá, que é chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote, não outras vezes, uma vez apenas ao ano, ele entrava nesse lugar, aí, esse quartinho chamado Santo dos Santos. Então Cristo não tem nada a ver com aquela função terrena do sacerdote, mas ao mesmo tempo aquilo apontava para o seu sacerdócio, que é diferente do terreno, é um sacerdócio celestial, porque nós vimos no capítulo 7 que ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de quê? Melquisedeque. Em Gênesis 14 nós vimos que Melquisedeque, ele é um personagem que só aparece lá, não é? Ele só aparece lá e some. Você não vê o início dele nem o final dele. E o autor aos Hebreus vai tomar essa figura, esse personagem, lá diz que ele era um sacerdote, Abraão se curva a ele, né? Então mostrando a grandiosidade dessa pessoa. Ele vai tomar esse Melquisedeque e vai falar que esse Melquisedeque estava apontando para Cristo, que possui um sacerdócio eterno, sem princípio de dias e sem fim de existência. Então o que o autor está dizendo aqui é isso,
que o sacerdócio de Cristo não está relacionado com a terra, ele está relacionado com o céu. E tudo aquilo, cada aspecto do tabernáculo, desde os maiores móveis que nós temos lá, até os pormenores que nós temos, as cortinas, a arca, o propiciatório, a própria vestimenta do sacerdote, tudo isso pode ser visto lá em Êxodo 25 em diante, capítulo 25 em diante. Tudo aquilo que nós já estudamos no tabernáculo juntos, tudo aquilo só tem um objetivo: apontar para a pessoa e obra de Cristo. Então, quando você lê a sua Bíblia, irmão, saiba de uma coisa: cada página, cada palavra, cada expressão busca apresentar algo da glória de Cristo, seja como um tipo perfeito apontando para Ele, ou como contraste também. Então, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Ele é a substância, Ele é a soma de toda a palavra. Então, é isso que nós vamos ver no versículo 5. Então, ele falou porque o pano de fundo é esse tabernáculo e esse serviço sacerdotal, como nós vemos lá em Êxodo. Entende? Por isso que Hebreus é tão importante, porque Hebreus vai tomar e vai lançar luz naqueles livros. Eu acredito que não é uma experiência apenas minha, tomar aqueles livros sem essa ótica e você não entende nada, né? Você passa lá e parece que, por que aquele monte de ritual? Por que sangue para lá e sangue para cá? E vai lá e tem que aspergir o sangue 7 vezes lá, e o sacerdote tem que fazer isso e aquilo. Aí a gente se pergunta por que esse monte de ritual, né? Parece que não tem sentido nenhum para nós. Mas, irmãos, a obra de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo é tão grandiosa que Deus precisou desenhar essa obra de diversas maneiras, em diversos aspectos, porque um aspecto só não seria suficiente. Então, todo o Antigo Testamento podemos dizer assim, uma preparação. Deus estava assinalando, mostrando, revelando em cada página, em cada história, em cada personagem, em cada contexto, as glórias da pessoa e obra de Cristo. Então, eu não sei se isso fala ao seu coração, ou se falou um tempo e hoje não fala mais, mas é algo grandioso. Porque quando a gente toma agora o livro de Êxodo, por exemplo, que é o livro da redenção, nós vamos enxergar lá Jesus. Se você toma Levítico, que é o livro da comunhão, não é isso? E você tem lá diferentes ofertas e tal, você vai ver Cristo em todas elas. Se você toma o livro de Números, o livro da peregrinação, você vai ver que também quem está lá, quem é o seu capitão te guiando naquele peregrinar, também é Cristo. E os símbolos que aparecem no deserto. Quando você vai para Deuteronômio, que é a lei, você também vai ver Cristo ali, na palavra, não é? Quando você vai para Josué, quem que é o verdadeiro Josué que te faz entrar na terra prometida? É Jesus, ele é o capitão da nossa salvação. Então é Hebreus que vai apresentar para você isso, irmão. Então quando você lê a sua Bíblia, você deve ler o Antigo Testamento tendo o Novo, lançando luz nele, para que você possa ler com inteligência espiritual, para que você possa entender o que você está lendo e, mais do que tudo, poder se apropriar disso, né? Os detalhes são muitos, dos mais variados, e tudo isso é Jesus sendo apresentado a nós, e isso é nosso, irmão. Isso é para nós nos apropriarmos, para nós desfrutarmos, para nós enfrentarmos os desafios diários que vão continuar aparecendo, né? O autor aos Hebreus não fala de cansaço, de peso à toa, é o que nós enfrentamos diariamente, e o único escape, a única maneira de suportarmos tudo isso é olhando para Jesus, é considerando sua pessoa e obra. Então, olha o verso 5, como deixa isso mais claro ainda. Versículo 5 aí. Os quais, esses sacrifícios, esse sacerdote, ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Veja como é claro, irmãos, vamos parar aí para a gente considerar também. Veja como é claro o que eu acabei de dizer sendo apresentado aqui em um versículo. Tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tudo aquilo, que é o contexto aqui, apontam para coisas superiores, que aparece a expressão aí, coisas celestes. Você está vendo aí?
aquilo ministra em que? Em figura e em sombra. Vamos considerar essas duas palavras aí, figura e sombra, para a gente entender melhor ainda o texto. Figura e sombra, vamos colocar os sentidos dessas duas palavras aí para vocês entenderem de fato o que eu estou tentando construir aqui. Primeiro, essa palavra figura aqui. Se você estuda ela no original grego e procura a definição dela, você vai ver que o sentido dela pode ser, coloque aí para você meditar depois. Figura, então, a definição dela pode ser um sinal que sugere algo, ou uma representação. Esses dois sentidos estão contidos na palavra figura. Um sinal que sugere algo ou uma representação. Então, o que todo aquele sacerdócio com o tabernáculo, o que ele visava fazer? Por que Deus fez tudo aquilo? Para nos dar um sinal que sugere algo, para nos dar uma representação de quê? De coisas celestes. Vocês estão entendendo? E a segunda palavra é sombra, que aparece aí. E sombra, como é muito óbvio, né? É uma imagem projetada por um objeto. Uma imagem projetada por um objeto. Então essa imagem ela vai representar o objeto. É como se essa sombra efetuada era a sombra da realidade que nós encontramos na pessoa e obra de Cristo. Você está entendendo? A realidade está na pessoa e obra de Cristo. E a sombra que aponta para essa realidade é o que nós vemos no Antigo Testamento. Ficou claro para os irmãos? Então, figura e sombra. Então, o tabernáculo, como nós acabamos de dizer, é uma cópia, é uma representação, é uma sombra de algo que foi mostrado para Moisés no monte. Aqui, irmãos, há um detalhe tão precioso, talvez você não tenha percebido isso ainda. Preste atenção nesse detalhe aqui. Algo foi mostrado para Moisés no monte. Moisés não inventou nada quando ele foi construir o tabernáculo. Ele não usou a imaginação dele. Ele não inventou nenhuma parte ali, nenhuma cor, nenhum móvel, nada daquilo foi inventado. Por isso que aparece no texto que vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Você levantou a mão? É meu dito, não? Então, algo foi mostrado para Moisés lá. E por que isso é importante dizer? Preste atenção aqui. Vamos lá esse texto de Êxodo para você ver. Que aí nós vamos espantando o sono embora, né? Nós vamos mandando ele embora. Vamos folhear a nossa Bíblia. Êxodo 25. Vamos ler antes, capítulo 24, versos 15 a 18 aí. Capítulo 24, versos 15 a 18. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Agora olha o capítulo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário, para que, qual o propósito desse santuário? Para que eu possa habitar no meio deles. Veja o desejo de Deus em habitar com o seu povo. Santuário fala de habitação. Agora Deus habita onde, irmãos? Na igreja. Ele habita em nós. Mas esse desejo já estava sendo assinalado, mostrado, representado lá no tabernáculo. O desejo de Deus em habitar no meio do seu povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora veja, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha o versículo 40 desse mesmo capítulo, para a gente deixar bem reforçado isso. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Sabe essa palavra modelo que se repete aqui? Modelo, modelo, modelo? Nós falamos
alguns sentidos lá no grego. Agora, essa palavra modelo, usada aqui em Êxodo, sabe qual é o significado dela? Uma planta de uma casa, certo? Então, preste atenção no detalhe aqui. Quando Moisés construiu o tabernáculo, ele estava lá no monte, certo? Em comunhão com Deus. Deus fala a ele e mostra a Moisés uma grande maquete, uma grande planta, certo? E segundo o autor aos Hebreus, isso que Moisés está vendo lá, que eu te mostrar, não foi isso que o Senhor disse aqui? Que eu te mostrar, isso que Moisés está vendo lá é uma representação daquilo que havia no céu. Esse detalhe é muito precioso, porque Moisés está fazendo um protótipo, uma representação, uma cópia das realidades celestiais, lá no livro de Êxodo, tantos anos antes da vinda de Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Então, é mais ou menos o que aconteceu com João no Apocalipse. Você se lembra no capítulo 4? O Senhor fala assim: João, sobe para cá, e eu vou te mostrar. No caso de João, as coisas que em breve hão de acontecer. No caso de Moisés, é como se o Senhor estivesse dizendo: Moisés, sobe para cá, que eu vou mostrar muito antes dessas realidades acontecer, eu vou mostrar por meio de uma figura, certo? E de um serviço, o tabernáculo e o sacerdócio. E tudo isso eu vou estar mostrando ao meu filho, eu vou estar preparando o povo, preparando cada etapa. O Senhor assinalando, apontando: olha, virá o verdadeiro sacerdote, ele que vai derramar o seu sangue, ele que vai entrar no santo do santo celestial, ele que vai oferecer uma obra completa, é ele quem intercede. Tudo isso sendo mostrado muitos e muitos anos antes da vinda de Jesus. Isso te impressiona, irmão? Isso é lindo. Então, quando Moisés constrói o tabernáculo, ele já constrói com uma planta preparada, que essa planta representa aquilo que já era a realidade nos céus. Então isso é muito significativo, por isso que Hebreus é tão importante. Vamos voltar lá para a carta aos Hebreus, continuar a leitura do texto, tendo tudo isso como base, porque este é o pano de fundo. E luz e mais luz vai sendo acrescentado. Olha o versículo 6 agora. Então ele falou de Moisés, ele falou do tabernáculo, ele falou do sacerdócio, ele falou de tudo isso, certo? E ele falou que tudo isso é figura e sombra. Agora veja como ele começa o verso 6. Agora, está vendo agora? Como que mostrando, não é mais assim. Aquilo ficou para trás. Aquilo estava lá apenas para mostrar aquilo que tem realidade. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você está vendo aí a nota da superioridade? Você está vendo que ele está dizendo aí, olha, o serviço que Jesus realiza, o ministério dele, é muito superior àquele efetuado lá na época do tabernáculo e do sacerdócio. É muito superior. Agora, vocês têm uma aliança superior também, porque não é uma aliança terrena. Ela não é uma aliança condicional, que depende da obediência do povo. Se o povo não obedecer, essa aliança é quebrada. Não. Nós vamos ver em que essa aliança é firmada. Então é uma aliança também superior. E ela também possui promessas, bênçãos superiores também. Que nós vamos ver nesse próprio capítulo 8. Vocês estão entendendo então a linha que nós construímos até aqui? Preciso que vocês estejam comigo, senão eu volto, tá? Então essa é a linha que o Espírito Santo está utilizando aqui, tomando como base o antigo e lançando luz, mostrando que tudo aquilo apontava para Jesus. Então nós temos três coisas aqui que a gente precisa meditar nesse versículo: ministério tanto mais excelente; segundo, superior aliança; terceiro, superiores promessas. E eu quero colocar algumas características de cada um desses três itens. Então faça o seguinte, irmão, para que você não rabisque aí seu caderno, tá? Coloca apenas o primeiro: ministério tanto mais excelente, certo? Ministério tanto mais excelente. E eu vou colocar algumas características para mostrar que esse ministério é mais excelente, esse serviço, porque ministério é serviço, não é? Então eu vou mostrar por que esse ministério de Jesus, esse serviço de Jesus, é muito superior àquele serviço realizado no Antigo Testamento. Então eu quero deixar aqui três marcas desse ministério. Aí você coloca a letra A, B e C aí, para ficar bem organizadinho. Então, por que esse ministério, esse serviço é mais excelente? Primeira nota:
Ele é um ministério celestial e não terreno. Ele é um ministério celestial e não terreno. Então ele é efetuado lá na presença de Deus, diante de Deus. Esse é o santo do santo celestial, a presença de Deus. Assim como figuradamente, o santo dos santos era o lugar da presença de Deus também. Vocês se lembram? Que a presença Shekinah de Deus descia ali, lembra? E enchia aquele quartinho da mesma forma, só que agora essa presença é com Jesus lá nos céus, ele penetrou lá, ele entrou lá por nós. Segundo ponto, dentro do ministério mais excelente, ele é espiritual e não temporal. Ele é espiritual e não temporal. O que isso significa? Ele é um ministério que não tem fim. Aqueles sacerdotes lá, eles morriam e outros precisavam vir e substituir no serviço, não é isso? Eles eram impedidos pela morte de continuar. Foi isso que nós vimos no capítulo 7. Agora não. Agora nós temos um sacerdote que realiza um serviço espiritual e esse serviço não tem fim. Então, irmão, o sacerdote que você tem é para sempre. Ele vai continuar sempre lá estabelecido, sempre lá efetuando esse serviço. Por isso que é muito superior. Terceira marca. Essa daqui eu não preciso nem enfatizar, que nós já falamos. É realidade e não sombra. Sabe por que essa terceira nota é importante? Porque, como nós vamos ver, o sangue de bode, de touro, de ovelha, de todos aqueles animais que eram derramados lá, aquele sangue não tinha poder para perdoar pecados. Entende? O que eles faziam lá e todas as bênçãos que eles obtinham daqueles rituais é porque eles estavam obedecendo ao Senhor e não porque havia eficácia lá. Agora não, agora nós temos um ministério superior, porque esse ministério é real, ele tem verdade, realidade, substância. Então por isso que ele é superior. Segundo ponto então é a aliança superior. Segundo ponto, uma aliança superior. E aqui eu vou sublinhar aqui 6 aspectos para você aí dentro dessa aliança superior. Por que essa aliança é superior? Primeiro, é uma aliança absoluta e não condicional. Absoluta e não condicional. E por que isso é importante? Por que essa aliança ser absoluta e não condicional é importante para nós quanto desfrute na carreira cristã? Porque ela é uma aliança que não pode ser quebrada por nós. Ela não é como aquela aliança do povo de Israel que era condicional. Se vocês me obedecerem, isso, vocês vão obter de bênção. Agora não, agora Deus firmou uma aliança em si mesmo. Uma aliança baseada, como nós veremos mais à frente, no sangue de Jesus. Então essa aliança não pode ser quebrada. Então, irmão, por mais que você tente correr, por mais que você tente escapar das mãos do Senhor, por mais que você queira viver como queira, o Senhor não vai quebrar a aliança que Ele fez com o seu povo. E Ele vai continuar insistindo, porque essa aliança é firmada nele. Então é uma aliança muito superior. Segundo ponto, é uma aliança espiritual e não carnal. É uma aliança espiritual e não carnal. Ou seja, vou traduzir para você. Ela não é ligada a nenhuma descendência terrena. Porque lá no povo de Israel, o simples fato de você nascer como um israelita, como um judeu, né, você já era ou fazia parte do povo da aliança. E aquele povo então tinha uma aliança, e Deus ainda mantém essa aliança com esse povo em tratos específicos. Mas agora não, agora essa aliança ela não tem nada a ver com você nascer em tal lugar. Não, ela é uma aliança que pode ser desfrutada em todo aquele que crê. Todo aquele que crê pode se apropriar desta aliança que nós estamos descrevendo aqui. Terceiro ponto, é justamente isso, um complemento desse que eu acabei de falar. Terceiro ponto, ela é universal e não local. Ou seja, ela atinge todos os que creem em todo o mundo, não apenas aqueles de Israel, né? Ela é universal e não local. Quarto ponto, ela é eterna e não temporal. Ou seja, nós falamos no primeiro ponto aí que ela não tem condição nenhuma, e no quarto ponto nós estamos falando que ela não tem tempo para terminar. Isso é muito bom para nós, né? Que belo desfrute nós podemos ter na nossa carreira cristã, muito mais leve,
e desfrutar de todas essas bênçãos, e isso vai nos constrangendo. Falei isso no domingo. Como que nós vamos sendo transformados? Na medida que nós vamos vendo, irmãos, esses aspectos. É impossível alguém que verdadeiramente está vendo isso, não vai tendo o seu caráter transformado. Entende? Então é diferente porque é um trabalhar, irmãos, de constrangimento. Deus vai constrangendo nosso coração em amor. Ele vai nos mostrando o que Ele fez por nós. A gente não merecia nada. E quanto mais a gente acha que não merece, mais Ele mostra o que Ele fez. E mais Ele mostra, e mais Ele mostra. E aí Paulo vai dizer, o amor de Cristo me constrange. Ele morreu por mim. Eu sou um escravo dele, eu não consigo viver de outra forma. Quando eu olho para esse Deus que tanto me amou, quando eu ainda era um pecador, eu não tenho para onde ir. Então é isso que muda toda a nossa percepção. Não é aquele jugo legalista, entende? De cumprimento disso e daquilo, não. É como se nós chegamos ao Senhor e falamos, Senhor, como é que você pôde me amar? Olha como eu sou terrível, pecador, dia e noite te ofendo, com pensamentos, com palavras, com ações. Aí o Senhor fala assim, não só te amei, como eu te amei com amor eterno. Como eu firmei uma aliança com você, que nunca vou quebrar ela. E eu sei aonde eu estou te conduzindo. E Ele vai tratando, sabe, irmãos, isso constrange o coração. Eu acredito muito que é esse o caminho de transformar vidas. Eu não vejo outra forma. Não vejo outra forma. Quanto mais nós olhamos para o amor do Senhor, mais nosso coração vai sendo ganho. Sabe? Quinto ponto aí. Essa aliança, ela é individual e não nacional. Ou seja, cada um tem que crer, né? Se você crê e se apropria, então você desfruta dessa aliança. É isso que Paulo vai tratar ali em Romanos 9 a 11. Você se lembra daqueles capítulos? Que ali ele está falando, é uma seção que trata do povo de Israel. E ele vai dizer assim, olha, nem todo que é de Israel, de fato, é um verdadeiro israelita. Por quê? Porque agora essa aliança não está firmada mais com questões terrenas. Ela está firmada, você crê ou não? Você se apropria ou não? É aí que está ligado a aliança. Tem nada a ver mais com o povo terreno. Inclui as bênçãos de Israel, Deus tem um trato específico com eles, mas irmãos, é muito mais abrangente. Entende? É muito mais abrangente. E graças a Deus nos alcançou, não é? E sexto ponto, é uma aliança interna e não externa. E aqui, irmãos, continuando nessa linha ainda da aliança, eu quero mencionar algo aqui muito especial. Toma nota disso, para você não esquecer, irmão. Para você, amanhã, quando você for fazer seu devocional, você recorrer a isso aqui, para um acalento do seu coração. A primeira ocorrência no Novo Testamento, princípio da primeira menção, quando a primeira coisa é citada, aquele é o princípio sobre o qual o Espírito Santo depois vai desenvolver o restante. Então é fundamental a primeira menção. A primeira menção da palavra aliança no Novo Testamento aparece, deixa anotado aí, primeira menção, Mateus 26, 28. Eu queria ir lá com vocês, para que vocês vejam qual é o contexto da primeira menção. Mateus 26, 28. Nós vamos ler o verso 26 a 30, tá? O que está aí no título, acima do versículo 26? A ceia do Senhor. A primeira menção da aliança proferida pelos lábios do próprio Senhor está aqui, no contexto da mesa. Então vamos ler o verso 26 a 30 aí. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por quê? Porque, olha, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Por que é importante, irmãos, essa primeira menção? Porque essa primeira menção nos mostra em que essa aliança ela foi baseada. Ela foi baseada no quê? No sangue. A condição do mantimento dessa aliança é o sangue de Jesus. É aí que está a nossa segurança. Por que essa aliança é mantida? Ela é assegurada. Ela é uma aliança forte, inquebrável. Porque é o sangue que ratifica essa aliança. Então é aí que nós encontramos nossa segurança, irmão. Não é em nós. Não somos em nós de maneira nenhuma. Agora mais um detalhe ainda sobre a aliança. Em Hebreus agora, vamos voltar para o contexto de Hebreus. Sei que os irmãos tiveram um dia cansativo. Não pretendo me prolongar muito, mas vamos escolher mais alguns pontos aqui especiais aqui. Na carta aos Hebreus, a palavra aliança, ela ocorre 15 vezes. 15 vezes você vai encontrar. Por quê? Porque você vai ver que o Espírito Santo está querendo mostrar essa aliança que foi firmada em Deus, a favor do seu povo. E mais um detalhe, 13 dessas 15 ocorrências estão nos capítulos 7 a 10, que nós falamos que são os capítulos que constituem o coração da carta aos Hebreus. De 15 ocorrências, 13 estão nos capítulos 7 a 10. Eu quero sublinhar, mencionar apenas duas ocorrências da palavra aliança dentro da carta aos Hebreus, porque também vai nos ajudar a ver mais sobre essa aliança. A primeira ocorrência, capítulo 7, verso 22. Então, dessas 15 eu selecionei duas. Capítulo 7, verso 22. E aqui diz então assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então aqui nós estamos vendo que Jesus ele é o quê? Ele é fiador. Sabe o que é um fiador? Traduzindo aqui, ele é um garantidor. Quem que garante essa aliança? Jesus. Essa é a essência desse versículo. Quem garante essa aliança? Jesus. Ele é o fiador dessa aliança. Agora vamos ao capítulo 12, que vai mostrar que Jesus é também outra coisa aqui. Capítulo 12, verso 24. Diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós vamos chegar nesse capítulo, não vou nem falar de Abel e tal. Mas veja aqui, nós vimos que Jesus ele é fiador, capítulo 7, verso 22. Agora nós estamos vendo que ele é o quê? Mediador. O que isso tem a ver com aliança? Fiador, ele é o garantidor. Como mediador, ele é alguém que se coloca entre duas partes. Preste atenção nisso. Como mediador, ele é alguém que se coloca entre duas partes, Deus e nós. Então, irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo construir aqui, mas essa aliança, ela é impossível de ser quebrada. É uma aliança firmada e assegurada pelo próprio Jesus. Ele é o garantidor e ele é quem se coloca entre as duas partes para fazer essa ponte, para fazer esse relacionamento. Ele garante, ele responde. Há em nós imperfeições? Há nele suficiência. Há em nós pecados? Há nele perfeição. Há em nós, irmãos, tudo aquilo que desagrada a Deus, há nele tudo aquilo que agrada a Deus. Então, irmãos, é ele que está se colocando no meio, entende? É esse sacerdote que está se colocando no meio. Então, está garantido para nós essa aliança, não tem como ela ser quebrada. Então, chegamos então ao terceiro ponto aí, que são as promessas, né? Sobre as promessas eu não vou falar muito, porque ela vai ser explicada no decorrer do capítulo 8. Então, as promessas basicamente, vocês podem resumir aí, são melhores ou são superiores, porque se referem a bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. E nós vamos ver quais são essas bênçãos, né? No decorrer do capítulo 8 então. Agora vamos ao capítulo 8, verso 7 aí, para nós continuarmos. Então vamos lendo junto, irmãos, sem entendendo o texto. Nós estamos construindo um quadro. Agora chegamos ao verso 7. Por quê?
Por quê? Então ele falou sobre superioridade, tá vendo? Um ministério superior, uma superior aliança e superiores promessas. Agora ele vai dizer por quê? Como que explicando o que ele está colocando. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, para essa nova aliança, não é isso? Então essa primeira aliança é aquela que foi firmada com o povo de Israel. É disso que nós estamos falando. O registro do firmamento dessa aliança é Êxodo 24, versículos de 1 a 11. Então, se aquela aliança fosse perfeita, não precisava de outra. É isso que o Espírito Santo está dizendo de maneira tão clara. Porque aquela aliança, ela não atendia às nossas necessidades, irmãos. Aquela aliança, ela exigia que nós cumpríssemos e cumpríssemos e cumpríssemos e cumpríssemos, mas não nos dava o poder para poder cumprir aquilo. Você imagina uma lei, que Paulo vai dizer assim, a lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa. Isso é a lei. O que nós somos? Como é que nós vamos cumprir as exigências dessa lei? Entende? Então tudo aquilo que Deus é, porque a lei é boa, e aqui a lei revela o caráter de Deus, manifesta quem Ele é, certo? Então para Deus aquilo é um absoluto. Agora quando vem em direção a nós, está encontrando um monte de pecador que não pode responder aquilo, que não tem capacidade para responder aquilo, não é isso? Então qual foi o objetivo da lei quando Deus deu? A lei veio justamente para revelar a nossa incapacidade de cumpri-la. Então Deus está mostrando para vocês, ó, vocês são um bando de imperfeitos, incapazes. O rosto de vocês como está cheio de manchas, certo? E vocês acham que são bonitinhos demais. O que eu vou fazer? Eu vou descer a lei como um grande espelho e vou mostrar para vocês que vocês não são perfeitos. Eu sou perfeito. Vocês são imperfeitos, incompletos, insuficientes. E essa lei visava nos fazer o quê? Qual era o objetivo? Nos conduzir aos pés de Jesus. Entende? Por isso que Gálatas vai falar que a lei é como um tutor. Ela vai pegar uma criancinha e vai conduzir ela aos pés de Cristo. É isso que era o objetivo da lei, mas o povo entendeu tudo errado. Eles falaram, não, nós vamos cumprir isso daqui. E vez após vez eles estavam quebrando. Porque isso realmente não tem efeito nenhum. Então aqui, esse é o tipo de aliança firmada. Agora, irmãos, vamos seguir o texto para vocês verem como é diferente essa aliança. Se aquela lei que vinha encontrava alguém completamente insuficiente, vamos ver agora como esse processo acontece. Olha o versículo 8 e 9. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Está vendo? Era uma aliança condicional, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, da onde que o autor está tirando essa citação? Você sabe de onde que é? Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Depois você pode ir lá, mas deixa eu colocar o pano de fundo do ministério profético de Jeremias. Jeremias, ele é um profeta pré-cativeiro, ou seja, Deus levantou ele antes que o povo de Israel fosse levado para o cativeiro babilônico. E Jeremias vai profetizar por 40 anos, e vai lamentar, e vai profetizar, e vai lamentar, chamando o povo ao arrependimento. O resultado do ministério dele foi zero, ninguém se voltou para o Senhor. Nesse contexto de tristeza para o coração de Jeremias, inclusive nós temos o livro de Lamentações, que é um apêndice, que é uma continuação de Jeremias, e lá ele está lamentando, ele está chorando. Jeremias, nesse contexto, recebe um conforto do Senhor, e vai dizer assim, olha, eis que vem dias que eu vou firmar uma nova aliança, diferente dessa que está aqui. Porque esse povo que está aqui, sendo conduzido para o cativeiro, eles não olharam para mim, eles viraram as costas para mim, e eu também não atentei para eles. Agora eu vou firmar uma nova aliança. Agora nós vamos chegar ao ápice aqui para nós fecharmos. Nós vamos ver qual é essa aliança que Deus firma conosco, diferente daquela. Então vamos seguir aqui. Primeira coisa então nós vamos fazendo o seguinte. Os versos 10 a 12 descrevem então para nós essa aliança, tão diferente daquela primeira. Então nós vamos dividir em 4 partes aí.
Podem colocar assim, a superior aliança, e aí nós vamos dividir em 4 partes aí. São esses próximos versículos aí. Primeira coisa então dessa aliança, porque esta é a aliança, versículo 10, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Está vendo a diferença? Não é mais em tábuas de pedra, não é mais do lado de fora. O trabalho que o Senhor está realizando é dentro de nós. Então a primeira bênção aí, primeira promessa, primeira bênção que eu quero colocar aí, é a lei de Deus seria posta na mente e no coração. Essa é a bênção da nova aliança. Essa é a promessa da nova aliança. A lei de Deus seria posta na mente e no coração. Antes era em tábuas, antes não podia fazer nada. Antes nós não tínhamos como responder àquela lei. Agora é dentro de nós. É diferente, porque é o Espírito Santo que está fazendo esse trabalho dentro de nós e inscrevendo essa lei. Então você está entendendo que a lei não é contrária nesse sentido? Você está entendendo, irmão? Então o Senhor vai nos fazer obedecê-lo, vai nos fazer andar nos seus caminhos, vai nos fazer andar de acordo com o caráter dele, mas agora dentro, dando a capacidade para responder. Onde está essa capacidade? No Espírito Santo, que está dentro de nós e está escrevendo dia após dia. Aí nós desagradamos o Senhor e aquilo nos entristece e nós nos voltamos ao arrependimento e queremos seguir mais um pouquinho e falhamos de novo, e o Espírito vem e nos convence e nos ensina, e nós vamos guardando a palavra no nosso coração para não entristecer o Senhor, e tudo isso vai, e esse processo vai seguindo, que é o que nós chamamos de santificação, que nós falamos no domingo, né? Segunda bênção aí, verso 10 ainda, continuação dele aí. Qual é a próxima parte? E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a segunda bênção dessa nova aliança. Pode colocar assim: mútuo pertencimento. Mútuo pertencimento. Sabe o que significa, irmãos? Que o Espírito Santo, ele dentro de nós, ele testifica algo. Ele testifica que nós somos do Senhor e de que o Senhor é nosso. O Espírito que está dentro de nós, ele testifica que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Ele, que nós olhamos para Ele e sabemos que Ele é o nosso Pai, e Ele olha para nós, sabe que nós somos seus filhos. Mútuo pertencimento. Não como o povo lá que ficava distante, lembra? Eles tinham medo de se aproximar do monte, né? Aquela coisa tão distante de fogo consumidor. Não, agora nós olhamos para Deus e não temos medo. Nós temos aconchego, nós temos presença, nós temos pertencimento, nós temos identidade, nós temos tudo, irmãos. Mútuo pertencimento. Nós somos dele e ele é nosso. Terceira bênção, versículo 11. Olha mais uma bênção aí. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Como nós vamos colocar essa terceira bênção então? Um conhecimento pessoal e real do Senhor. Um conhecimento pessoal e real do Senhor. Isso significa que cada um de nós pessoalmente, cada um de nós, vamos conhecer ao Senhor. Conhecer num conhecimento real, experimental, entende? O que o Senhor está dizendo aqui não é que outro irmão não possa te ajudar. A gente lê e interpreta errado, né? Não é esse o sentido. O sentido é, olha, você não é mais um na multidão. Você não é mais uma na multidão. Você pessoalmente, individualmente, foi chamado para ter um relacionamento comigo. E eu quero dar a você quem eu sou. Você deve me conhecer, entende? Então esse é o conhecimento aqui dito. E quem que faz isso? O Espírito Santo. Ele que faz esse conhecimento, que transmite esse conhecimento. Quarta e última bênção aí. Pois, você vê que é uma continuação do anterior? Esse conhecimento pessoal, tudo isso que ele falou aqui, pois para com as suas iniquidades
usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, esse povo vai conhecer pessoalmente, realmente, que eu sou um Deus perdoador, que eu não me lembro dos seus pecados, e que eles foram pagos no Calvário. Agora veja, aí alguém pode dizer assim, levantar a objeção, mas se os meus pecados foram perdoados, então eu vou pecar. Não, é completamente diferente. Paulo vai dizer em Romanos assim, como é que nós vamos viver para o pecado, nós o que para ele morremos? Né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo vai responder enfaticamente, de maneira nenhuma. E ele coloca uma exclamação, Romanos 6. O Evangelho é o contrário. É esse povo que compreende que Deus o amou de tal maneira, que perdoou os seus pecados, que fez tudo isso. Esse povo vai sendo constrangido e vai perdendo prazer nessas outras coisas. E vai se entristecendo quando Deus é entristecido. E vai aprendendo a amá-lo. E vai se relacionando. Você está entendendo, irmão, qual é a mensagem do Evangelho? É o oposto. Não tem nada de libertinagem. Pelo contrário, a libertinagem é uma má compreensão da graça. Quem compreende a graça não é libertino, é responsável. É completamente diferente. Entende? Então, como nós vamos colocar essa bênção aqui, essa quarta bênção? Perdão total dos pecados. Perdão total dos pecados. Agora, irmão, veja uma coisa aqui que eu falei no domingo. Eu falei que a nossa maior necessidade, a necessidade inicial, é nos sentirmos o quê? Perdoados. Não foi isso que eu falei no domingo? Perdoados, aceitos, amados, não é isso? Quando nós vamos para a nossa experiência, esses fatos que nós colocamos aqui, esses 4, eles são invertidos. A primeira coisa que nós desfrutamos é perdão de pecados. Nós nos achegamos, nos sentimos culpados, queremos nos fugir envergonhados, como Adão, né? E peso, aquela culpa, aquela coisa. Aí o Senhor fala assim, eu perdoei seus pecados. Eu paguei o preço por eles na cruz. Não me ofenda com esses pecados. Não ache que você tem que fazer alguma coisa, porque eu fiz, custou a vida do nosso Senhor. Ele se entregou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então nós recebemos perdão. Aí sai aquele fardo. Eu fui amado, eu fui perdoado, eu fui aceito, eu estou aceito no amado. É isso que nós experimentamos. Mas aí nós vamos para o próximo. Aí o que é o próximo? O conhecimento real. Aí nós vamos começando na escola do discipulado, aprendendo do Senhor, conhecendo. Depois nós temos o quê? Nesse relacionamento de discipulado, mútuo pertencimento. Nós vamos aprendendo cada vez mais que nós somos dele e ele é nosso. E isso muda tudo no nosso viver, tudo. Irmão, você quer que sua conduta seja mudada? Não é apenas um esforço externo, irmão. É um trabalhar interno, entende? De constrangimento que vai tocar a sua conduta. E por fim, então, nós temos a lei de Deus na mente e no coração. Então, esse é o trabalhar. Se nós fôssemos resumir em 4 palavras, e agora acabei, 4 palavras. O que nós experimentamos em ordem? Se você quiser anotar em 4 palavras. Eu estou invertendo isso que nós acabamos de ver para a experiência, vocês entenderam, né? E eu quero resumir em 4 palavras para terminar. Primeira coisa, perdão. Perdão. Eu inverti a ordem aí, isso está no versículo 12. Segunda coisa, comunhão. Versículo 11. Terceira coisa, consagração. Isso é o versículo 10. Vou repetir. Perdão, versículo 12. Comunhão, versículo 11. Consagração, versículo 10. E obediência, versículo 10. Irmão, medita nessa ordem. Então, é muito precioso esse ensino de Hebreus. E eu não li o versículo 13, né? Só o versículo 13 aí. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aí nós vamos entrar no capítulo 9 depois, explicando melhor tudo isso. Deu para entender, irmãos? E eu quero confessar uma coisa, na hora que eu falo assim, irmãos, eu sei que vocês estão cansados, irmãos, eu já vou concluir, irmãos, eu vou fechar, é porque eu realmente percebo que nós temos um dia atarefado e às vezes chegamos aqui cansados mesmo. Então é uma forma meio que vocês não desanimar, vocês caminhar comigo,
porque eu realmente vejo que é muito precioso que nós toquemos essas coisas, ainda mais nesses dias tão desafiadores que nós estamos vivendo. O que vai nos sustentar, né? Então, é por isso, os irmãos me perdoem, tá? Não é um engano, não, é mesmo um desejo que nós perseveremos juntos, né, na contemplação da palavra. Obrigado, irmãos, por mais um momento. Vamos orar, então. Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu ministério, um ministério muito superior, uma aliança superior, promessas superiores. E agora nós podemos dizer isso com conteúdo, Senhor. Nós acabamos de entender o que isso significa. Então, como é bom contemplar a Tua palavra, Senhor. Ela de fato nos fortalece. Ó Senhor, Tua graça transforma caráter. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, preparado por Tuas mãos. Um momento tão precioso, Senhor. Como é bom poder ser ensinado pelo Senhor. E de fato, Senhor, testificamos que é real. O Senhor acabou de dizer aqui que cada um te conheceria, desde o menor até o maior. Que de fato nessa noite pudemos conhecer o Senhor um pouquinho mais. Obrigado por tudo, Senhor. Continua a falar ao nosso coração no decorrer da semana. Leva-nos em paz para as nossas casas e com essa palavra bem guardada em nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Amém.